Pessoal, tudo bem? Deixa eu vir aqui para a parte de cinema brasileiro da locadora, que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Tá aqui, olha, clássicos nacionais, história do Brasil, séries, tá vendo? E aqui, este filme aqui, Lavoura Arcaica, um filme de 2001, e é curioso ver por que o cinema brasileiro não fez mais, nos últimos tempos, filmes como esse. Todas as minhas partes amputadas se procurando na antiga unidade do meu corpo. Que demônio mais versátil. Não, eu fico imaginando, porque assim, eu achei o texto fantástico, eu fico imaginando a Denise falando que estava lendo isso, como deve ser realmente denso o negócio, O livro é né? absurdo. Porque para ler aquilo deve ser... Você leu, então, eu tive uma experiência assim, eu li o livro, fiquei chapada com esse texto, né? E na hora eu pensei assim, nossa, esse é um texto que nunca vai ser transposto para o cinema, é impossível. Exatamente. Impossível. Aí, anos depois, quando eu vi o anúncio, eu falei, não, eu vou ter que conferir, porque eu também tenho essas coisas com o cinema nacional, né? Falei, putz, vou ter que ver, né? Fazer o quê? Nossa, a hora que eu comecei a ver, eu falei, gente, como é que o cara conseguiu fazer isso? Porque é maravilhoso. É muito fora do que o cinema nacional faz. Hoje, a gente vê muito pouco desses temas tratados, não só no Brasil, mas em todo o cinema, né? A gente recentemente, não vai cair aqui agora, mas a gente viu Noites Brancas, e é exatamente, a gente fala desse filme e fala, não parece que alguém falaria sobre isso. E que é o caso aqui que trata de muitos assuntos, e principalmente a estrutura familiar, né? Que vai ser bem rompida. Tem uma coisa que me chamou a atenção, só comentar, que vocês falaram, que não ficaram imagens, que não lembraram, mais de uma pessoa falou que não lembra desse filme, né? E hoje à tarde eu fui dar uma acelerada com a Lara, não fomos ver inteiro, para relembrar algumas coisas. E ele não é um filme de fatos, de momento, ele é de confusões da cabeça, na linguagem. Então, é interior, né? Não é uma coisa que está lá fora, está se processando dentro de você. Dentro da mente dele, né? No caso. E são 3 horas para você entrar na cabeça dele e começar a delirar junto com ele. Então a experiência tem que ser essas 3 horas. É que nem você vê só 1h30 de Era Uma Vez na América. Não dá, você tem que ver tudo. Mas são 3 horas também com poesia, né? Não é uma coisa que eu não fiquei cansada, eu não fiquei uma coisa, ai meu Deus, 3 horas, como é que eu vou fazer? Será? Não, eu fiquei, foi ótimo. Foi uma poesia dura, tipo, né? Mas é uma ela é dura, mas o que você sinalizou, poesia que eu falo, Ricardo... desculpa, é com relação à fotografia, filmagens, ao tempo, né? É isso que eu tô falando, assim, com relação a isso, a parte cinematográfica, na verdade, mais do cinema mesmo, assim. Então, aquela calma, aquela música, né, aquelas cenas mais lentas. Então, ele te confunde mesmo. Você vê, você logo num filme, pelo menos no cinema comercial, você logo se identifica com algum personagem, né? Aí seria o Selton Mello, a princípio, porque a menina não abre a boca, ela entra muda e sai calada, né? Deve ter o personagem mais forte. A Spoladore, né? Hã? A Spoladore. A Spoladore, né? Brilhante, mas eu fiquei pensando como ele não deixou ela falar no filme, né? E é um personagem importante. E o Raul Cortez, com a didática dele, com a dicotomia, tudo, né? Fala uma coisa, né? E faz outra, né? Mas o Selton Mello é que eu me sentia assim, que é o que parece fazer uma identificação com a gente, mas como ele também... é o narrador, né? Ele é o Dom Casmurro da história. Ele que tá contando pra gente, e a visão da história que a gente tem é dele. Então, por isso que é mais fácil compreendê-lo, né? Mas você ia falar alguma coisa, Natália? Desculpa. Não, eu ia falar que essa observação que o Ricardo fez anteriormente em relação aos recursos da própria sonoplastia, da escolha das músicas, da fotografia, do jogo de luz. Então, às vezes, a narrativa poética de um discurso mais denso, né, mas que traz alívio por outros recursos sensoriais, né? Porque a gente falou disso, né? Está tomado por algo extremamente impactante, mas que, ao mesmo tempo, outros sentidos estão sendo confortados, acalentados, né, aguçados. Mas isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha pra gente no filme. Eu tive exatamente essa sensação da armadilha, exatamente. Que interessante isso. É aquele respiro respirada rápida de filme de terror que você sabe que algo vai acontecer, mas tem aquele mas às vezes pausa.
às vezes é isso que deixa a gente, que faz com que a gente continue vendo uma história pesada, né, longa. Então é legal. Eu acho essa armadilha aí intencional, ela é legal. Tem que existir. Eu acho que tem que existir. Exatamente. Mas sabe o que eu lembrei bastante também? Eu li a biografia do Freud e ele fala que quando ele teve a sacada do complexo de Édipo, foi assistindo o Édipo, né? E como ele ia rejeitando aquele desfecho, né? Daquela coisa do incesto que ia acontecer, do parricídio que ia acontecer, né? E como a gente suspeita que ali vai acontecer uma coisa tabu, e como a gente fica brigando também, não é isso que eu estou vendo, né? Não é, né? Não pode ser que seja isso. Principalmente falando de cinema, né? Vai acontecer alguma coisa no meio que vai desbaratinar, que não vai ser isso que eu estou temendo que seja, né? Exatamente. Eu tive essa sensação também. Dos anos 50, esses romances, né? E ver, se dar de cara com uma história dessa é um choque. Eu vi esse filme, vi de verdade, assim, faz uns 2 anos, uns 2, 3 anos. E eu lembro que eu fiquei assim... Eu tava muito em choque, né? Eu já conhecia, já tinha visto muitos filmes, mas era diferente de tudo. Mas é interessante, eu estava hoje falando com ela, uma coisa que eu não observei as outras 2 vezes que eu vi o filme. Na cena final, parece que o Selton Mello não está lá. Ele dá uma impressão de que ele não está naquela árvore mexendo os pés, que é um símbolo do desejo, do sexo também, né? Ele amassa, e aí quando ele fala que demônio, esse demônio tão versátil, né? Ele chama versátil, né? Ele fala esse demônio tão versátil. Ele não parece estar nessa cena, porque um personagem nessa cena teria alguma reação. Alguma coisa vai acontecer com ela, todos estão tentando afastar ela lá do meio, mas ele parece que está dando para a gente elementos do que está acontecendo, do desejo dela se soltando como uma pessoa que foi endemoniada naquele momento, né? Mas que é só uma manifestação dela sair da casca, né? Do desejo, né? É muito interessante. E da repressão familiar, né? Porque eu estava pensando nisso. Claro que é uma questão da época, né? Mas o patriarcado, né? Essa coisa que alguém falou aí, né? Essa dicotomia do discurso dele, né? Que a família unida, que não sei o quê, mas ninguém podia sair da linha, na verdade, né? Os irmãos apoiam, que não sei, era um discurso, né? E aquela coisa que era muito comum nas famílias mais antigas, na minha também acho que era assim, não tão exagerado, mas a cabeceira é do pai, enquanto o pai não senta, ninguém senta, né? O pai faz aquele discurso, 7 filhos, a gente não vê nenhum dos rapazes varrendo a cozinha, né? Acaba o almoço, são as mulheres que se reúnem para trabalhar, para deixar tudo em ordem, para pôr a mesa. Então, assim, é uma coisa de uma austeridade, né? Que imagina essa coisa, só podia caber, né, de alguma forma, disfarçada pelos ataques epiléticos, né? Porque era uma coisa dele se sentir endemoniado mesmo, né? Então, mas é epilético, né? Sim. Não é epilético no sentido daquela afecção neurológica. Não. Da eclosão da loucura. Exatamente, né? Mas no sentido com a normalidade estabelecida, né? Sim, mas nesse sentido que eu estou falando. Um epilético mesmo. Não, eu achei que ele tinha esses ataques como uma autodefesa, sabe? Tipo de uma justificativa uma histeria, né? Um inconsciente, né? Para justificar ele se sentia atraído pela própria irmã, né? Então, eu não sou normal, eu sou um possuído, então, sabe? Uma coisa assim, é muito forte esse filme, realmente. E o que eu achei curioso é que justamente quando tem, supostamente, esse ataque epilético, a questão do barulho do trem, né? Associado como se fosse essa máquina desgovernada, né? Fora de controle. Os impulsos desgovernados que estão... E você sente um incômodo pelo som. Defesa contra eles, né? Sim. Trilho solto, pá, né? Vai descarrilhar, né? Descarrilar, exatamente. Então, bem no... Pode falar. Deixa eu voltar aqui, que já se falou com essa coisa da mesa e tal. Então, bem no início do filme, eu gostei muito a definição que ele foi dando, quem que sentava em tal lugar,
Então, assim, os lugares, o galho né? da direita, isso, os o galhos galho da direita. esquerda. Eu já fiquei imaginando você lendo isso, entendeu? Porque é muito lindo esse texto falando assim, né? O meu filho, o primogênito, está do meu lado esquerdo, porque o lado esquerdo é As isso. parábolas isso. do pai. Isso, Né? exatamente. Uma coisa do apolíneo e do dionisíaco, né? A linha apolínea, que é o racional, né? Que é o que tem domínio sobre as emoções, era o lado dominante, era o lado bom. E o lado dionisíaco, que é o lado da mãe, e do filho torto, né? Que é o filho da mãe, né? Que a mãe acariciou e que a mãe meio que cultivou. A mãe que erotiza ela libidinizou, né? na verdade, ela libidinizava. Com certeza. Né? Com certeza. Né? Então, esse lado dionisíaco é que não pode aparecer, tem que ser, vamos dizer, reprimido pelo lado apolíneo, que é o lado da austeridade, da seriedade, Sim, do trabalho, eu senti isso da mãe da para o filho também, vigilância, né? Não, esse lance da mãe para o filho eu senti em 2 momentos, naquela cena bonita do balanço, né? E no final, na hora que o pai, aquela cena é a melhor, uma das melhores, do pai conversando com ele na volta, aquele diálogo, sim. E a mãe quando vai abraçá-lo naquela hora, e outra que ela vai abraçar ele por trás também, quando ele está olhando a irmã, né? Não, tem várias. Tem uma que ela vai acordar ele, faz umas brincadeiras debaixo do lençol ali. Eu fiquei olhando aquilo e fiquei assim, peraí, não tô entendendo muito esse negócio, peraí. Sim. A primeira paixão foi pela mãe que ele acabou transferindo para a irmã, né? Mas é a mãe que libidiniza, que deixa ele todo excitado, né? Sim. Porque ela quebra essa ordem paterna. Tem isso reprimido com o pai. Não, e é curioso esse discurso. Porque na narrativa, né, em vários momentos me chamou a atenção, eu não lembro exatamente a expressão, mas não lembro se eram as parábolas do pai, mas a evocação sempre desse nome do pai. Sim. Que me remeteu ao Lacan, né, dentro da psicanálise. Da organização, né? Dessa questão dessa organização. Só que como era um pai com um discurso diferente do observado no comportamento, né, em alguns momentos, né, tipo, da ordem de deixar dúvida, né, se o aquilo que era da violência, o pai era violento, né? Exato, né? Essa agressividade que transbordava, como que gera um esvaziamento nesse discurso, né? E aí esse discurso não é suficiente para dar a ordem necessária e colocar os limites necessários. Ele, quando cita sempre o discurso todo bíblico e religioso, as parábolas todas, ele tem uma expressão, talvez aí da direção de ator mesmo, que ele parece não acreditar, não sei se vocês repararam nisso. Ele não fala com convicção. Seco, né? Ele não é um cara convicto que acredita aquilo na prática. Ele solta as frases soltas. Tanto assim, que quando prontas. ele ouve o filho, né, naquela cena, ele fica em choque, né? Que é a hora que ele fala numa língua que eu entenda, né? Ele pede, fala numa língua que eu entenda. Exatamente. Eu achei bárbara essa fala dele, né? Impressionante, né? E ele já está na sintonia do diálogo com o menino, que o menino o Celton começa a soltar uma frase, ele já fala, isso é uma blasfêmia, ele já está sabendo que aquilo vem, né? Ele tem medo que invada o mundo dele, né? Os preceitos dele a vida inteira, ele tem medo de que aquilo se quebre. Porque não é um saber integrativo, né? Não é um saber que tem aqui, né? É um saber aqui. Ele é dissociado, e essa dissociação que no racional, é na cabeça que tem que Ele ia adorar as redes sociais, se descer para cá, e se descer para o baixo ventre, então fudeu. É o que ele fala das sementes, né? Ele colheu o que os outros deram para ele, né? O que ele foi ensinado e ele queria que os filhos colhessem o que ele deixou. Mas a gente tem livre-arbítrio sempre, né? E o do Celton Mello não é respeitado. E o do menino mais novo? Não. Que cena, hein? Aquela que ele vai pegar o menino. Nossa, que ele cala o menino, que ele fala, puta que pariu, o tempo é uma merda. Eu vou confessar agora, eu vou abrir. O que você entendeu daquela cena? O que vocês entenderam da parte sexual daquela cena? Que ele eu fiquei... a mão nele, ele fala, não, André, não faz isso. Não. O que vocês entenderam? Eu tive essa sensação. Eu falei, não, eu estou viajando demais. Acho que não é. De novo, acho que não é isso. Mas eu pensei. Ele levanta o pé e vai para a cama com ele, né? Exatamente.
Não, e o Exatamente. menino já espera ele na cama, embrulhado. Já estava esperando Você essa pode vez, já procurar estava todo o primeiro. esquema. Aquela coisa embaixo do lençol. É. Aí ele vai, Uhum. descobre e já fala que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez, né? Então, Que vai transbordar, que vai... E Nesse ele cala ponto- o menino, nesse né? ponto, já que, não sei, falando já de Lars von Trier, parece que ele usa o personagem do Selton Mello não como alguém vivo, que eu vou assistir nesse personagem. Parece que ele está lá para realizar, para expor os desejos dos outros. É o espírito, né? O Espírito, espírito isso, das espírito, coisas, pater, né? espírito, isso mesmo. Parece que ele É. não é alguém Material. material. Parece que ele está lá, Encarnado, né? parece que ele está para passar a ideia do filme para a gente, como a Bjork no Dançando no Escuro, a mesma coisa. Como justamente esse espírito dionisíaco que vem ferrar com a ordem de tudo. Vem bagunçar o coreto, né? Isso, Exatamente. derrubar os muros, exato. E eu queria achar qual era a ascendência do escritor, né? Aí dei uma googada, é quase autobiográfico o Lavoura, É mesmo. né? Ah, Ele sério? Porque teve, você vê, sim, tem toda aquela coisa, é brasileiro, mas eles são de outra cultura. sim, É uma sim. cultura síria ou libanesa, sei lá o Acho quê, que de qual que é? sírio-libanês. Não, mas não só É por isso que tem aquelas falas, né, em Isso, árabe, que eles estão Ela falando. canta em árabe, a mãe, Então, né? isso que eu Canta fiquei em árabe. pensando. Não, mas não só isso. Ele teve ataques epiléticos quando era criança. Num dos ataques, os pais levaram-no ao médico, ele voltou amnésico. Ele não lembrava certas palavras. A mãe teve 7 filhos, que nem no filme. Sabe, tem uma coisa assim que você fala, nossa, é quase que autobiográfico. A história dele, gente, se vocês lerem por curiosidade, muito interessante. Ele foi jornalista, fundou jornal. O pai dele era dono daquele Bazar 13. Lembra o Bazar 13? É da época de vocês? Na minha época. Era tipo um armarinho assim, sabe? Minha avó frequentava. Ele trabalhava lá nesse Bazar 13. Ele é de Não. Pindorama, né? De uma cidade do interior. Mas, assim, tem coisas muito da família, né? Que eu acho que ele extraiu da própria história, né? Ele, de alguma maneira, ele transformou. Mais ou menos como o Garcia Marques fez, né? Em 100 Anos de Solidão, né? É autobiográfico? 100 Anos de Solidão? Sim. 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 Eu li o ano passado, mentira! E você lê a história dele, inclusive tem um artigo, viu, Nath? Eu já falei para você desse artigo, de uma psicanalista mexicana que escreve esse artigo sobre a vida dele, né? Uhum. E ele demorou, não sei se foi 12 ou 18 anos para escrever 100 Anos de Solidão, né? Porque era de um sofrimento para ele, né? Reviver toda aquela parte, toda a história dele, porque ele foi doado, né? Ele não viveu com a mãe e com o pai. E isso era muito comum no lugar que ele nasceu. Na verdade, não era doado, eles chamavam de cedido. E era cedido porque ia para uma família próxima, né? Ou para os avós. É muito interessante psicanaliticamente isso, né? Esse artigo, porque ela diz assim, que essas sessões causavam uma ruptura, né? na cadeia, né? E era como se tivesse pulado uma geração. Então, os avós passaram a ser pais. Né? E aí, em termos edípicos, isso acabava rolando uma super confusão, porque ele convivia com a mãe como se fosse irmã, e não como mãe. Porque viviam todos na mesma casa, só que quem cuidava eram os avós. Tem aquela falta de afetividade entre eles ali, e a mãe exerce de uma forma muito, né, complicada ali com os filhos. Então, você vê que ele conversa com o filho ali, ele vai embora, dá boa noite, não dá um abraço, o filho voltou, não tem esse... Mesmo com os irmãos também, né? Assim, não tinha aquela coisa. E a mãe entrava com essa loucura aí, né? A mãe transbordava, né? Ela transbordava. Mas ela Transbordava ela de até... Mas ela... Eu não sei, eu não sei porquê, mas eu sempre vi algo muito sexual nas atitudes dela, entendeu? Com os meninos que ela transbordava. Com os meninos, exatamente. Com as mulheres, ela não tinha afetividade. É que nem mulher mãe de matriarcado também. A mulher não. A filha é uma escrava da casa também, né? Então não tem essa. Os homens é que tem que ser acariciados, cuidados.
não magoe demais, entendeu? Agora a mulherada é massacrada, né? Massacrada. Né? Mas ele tem uma cena também que ele comenta assim, eu saí de casa também, e falou assim, mas as mulheres que ficam em casa, elas que acabam tomando conta, elas fazem a comida, ela arruma tudo, aquela coisa que a Jaci falou, né? Arruma tudo. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou assim, e elas trazem alegria para casa, elas fazem com que a casa fique... alegria, ele usou essa palavra. Olha só, né? Alegria na medida certa. Exatamente. Na medida certa, porque se você rodopiar e ficar muito incisivo, você vai morrer, minha filha. Alegria na medida limitada, espaçada. Agora, aquela primeira cena, né, que a última é quase que uma reprodução, né? Mas aquela primeira cena da dança, gente, que coisa mais linda, né? Aquilo é muito legal. Você sente alguma coisa, né? Nossa, você ouve o barulho dos pés. Nossa, aquilo ali é uma beleza. É muito bem filmado, a direção ali é maravilhosa. Gente, o impacto que foi incrível, pra mim a primeira vez. É legal a gente ver como é construída essas cenas da dança, assim como comparando de novo com Dançando no Escuro, como a dança, lá ele usa o musical, em vez de entrar como musical com a beleza, o musical entra na hora da dor, né? Reparou também na hora que ela começa a dançar, como ela já começa a dançar sendo do jeito dela mesmo, você percebe que ela vai se liberar um pouco, cada um daqueles que estão na rodinha ali, todos olham para ela com aquela cara de, não é a pessoa que eu conheço, né? Repressão, né? De susto, de rejeição dela, né? Sim. Ela fica sozinha, ela fica solitária. Ninguém vai acudir ela, na verdade. Querem, ao contrário, tirar ela lá do meio para Ninguém acolhe ela. Todo mundo quer evitar dela aparecer, né? Sabe que mas ninguém acolhe. Eu tive uma experiência diferente revendo essa cena final, porque eu jurava que a gente via ela sendo morta. Tanto que na hora eu já estava preparada. Eu jurava. Eu já estava assim. Eu jurava que se via sangue. Eu jurava. E quando eu vi, eu falei, gente, não é. É a própria cena, é a forma como a câmera vai, é a forma como me mostra que me faz... E o fato que me fazem imaginar isso. Mas não aconteceu aquela flor caída, né? Na verdade, foi a flor caída que te deu a noção de que ela foi ceifada. Essa sutileza, ela fala muito mais do que a própria imagem de um mansinho no peito. Ela é muito mais leal com a gente quando vê um filme. E mais amargo também, né? Porque você sabe. Eu sempre dou um exemplo quando eu fui ver no cinema o Hannibal, o segundo do Silêncio dos Inocentes, que tem uma hora que ele frita o cérebro do cara. E a plateia estava horrorizada na sala. Eu falo, mas pra quê? Eu me sentia como um joguete. Por que ele precisa, na minha frente, mostrar um cérebro fritando se escutava aquele barulhinho na panela? Eu acho que é um recurso de quem não sabe fazer. Porque quando você sabe... Fácil. Quando você sabe... Ontem a gente viu um filme que ela falou, Noites Brancas, do Visconti. Eu só vou contar essa cena, desculpa. Porque eu vou alugar esse filme agora. Não, só vou contar uma cena. Spoiler. Vou dar um spoilerzinho só. Tem uma hora que ela tá contando pro Mastroianni na noite, assim, de Veneza e tal, e ela tá olhando assim para ele, ela olha só para cá, a câmera vem, tá ela ali já na frente em outro lugar. Ele mostrou que o tempo passou. Obviamente, ela não podia estar em dois lugares, então ele mostrou uma passagem do tempo, porque tem gente que a gente brinca com as novelas mexicanas, que às vezes a novela mexicana só falta escrever embaixo, passaram 2 anos, eu mudei, eles mudam para preto e branco, eles esfumaçam, tudo que eles puderem pôr de elemento. Gente, uma coisa que dá para fazer analogia com Noites Brancas e com Lavoura Arcaica também é a questão do clima. O quanto o clima diz sobre o que a história está se passando, né? No Noites Brancas a Denise vai ver quando ela assistir, mas aqui no Lavoura Arcaica a gente vê, quando a gente vê aquele clima sereno de campo, né? A luz do sol. Tem muito branco na luz, as folhas é algo muito curioso, né? Porque nossa, as folhas no chão, as folhas no céu, né, que você vê debaixo, né? E que formam um teto sobre as pessoas e um chão que sustenta, né? É uma sustentação de uma coisa se desintegrando no pé, né? Que a folha se desintegra e meio que se mistura com terra e aduba a terra e a sexualidade eclodindo, a adolescência, cheiro o filme, né? os hormônios, né? E em cima aquela espiritualidade mais, vamos dizer, de ordem celeste, as folhas
né, arrumadinhas no céu, né? E as desarrumadas na terra. Esse autor, né, nesse link, nesse resumo que eu vi da vida dele, ele só escreveu 3 livros, né? E ele é considerado o maior autor brasileiro contemporâneo, pela escrita dele. Caraca! Olha. Merece. Com apenas 3 livros, né? Que é Um Copo de Cólera, que é fantástico também, né? Esse, o terceiro, eu não me lembro. Depois ele tem livros de contos, tal, mas livros mesmo, ele só escreveu 3. E eu achei, eu gosto de saber essas coisas, porque você também pensa, né? Como que, em que medida, né? Que o autor, né? Que a vida da pessoa influencia, né? Na escrita ou no cinema, seja no que for, né? Qualquer artista, na verdade. Né? E como é expor, né? Como é expor, de que maneira, porque ele está ali, né? Ele está ali, né? Como, sei lá, como Rodin, né? Eu estava conversando com meu sobrinho essa semana, que ele ia fazer um trabalho, e eu estava falando para ele que eu li há pouquíssimo tempo que uma das esculturas do Rodin, que chama, não sei o que, Angustiante, não me lembro o nome da escultura, que é uma mão crispada, assim, enorme, e uma figura feminina pequenininha, né? E que ele fez essa escultura logo após o rompimento com a Camille Claudel. Olha. Foi um pouco antes. Ele, o machista, patriarcalista, supremacista branco. Não, mas ela também era branca. Aí não, aí também não, Denise, você foi longe. A Camille era branca, né? Não, mas ele era branco, supremacista, machista. Sim, machista. Nossa, ele era um puta. Com certeza. Um homem da sua época, né? Mas como ele fez essa escultura, e é muito curioso também, não sei se vocês sabem isso, mas a maioria das mãos, depois que ele conheceu a Camille, as mãos que ele se dizia autor, foi ela que fez, né? Então, você pensando isso também, dele querer massacrar não só a mulher, mas o talento né, que o homem ameaçava, né? É muito louco, né, isso também. Claro. Usar, né? Uma coisa que eu pego você, eu canibalizo você, eu uso você, né? Tanto que ela foi pro hospício e ele nunca mexeu uma peninha, né, para livrá-la disso, né? Pesquisar sobre o autor que fez uma obra, né, na literatura, no cinema, porque arte é a expressão de si mesmo, né? Então, e das nossas experiências de vida num geral. Então, é sempre legal a gente pesquisar a vida de um autor, né? Eu tive muito essa sensação com o Kafka, falando aqui. Se eu lesse a Metamorfose e não conhecesse a vida do Kafka, minha experiência não seria a mesma. Porque é pessoal, né? Não era à toa que ele escrevia dentro dos seus diários, né? As obras estavam dentro dos seus diários. E eu lembro que a minha professora de português falava isso para mim, sabe? Procure. Eu lia a Metamorfose para a escola. E eu lembro que enquanto a gente lia, ela ia contando pra gente a história do Kafka. E na época eu era muito pequena. E isso me ajudou muito. Isso é uma das coisas mais bacanas quando você vê uma obra. Hoje, graças ao Google, isso é tão legal, né? Antigamente não tinha isso. Você tem que procurar em net, VHE, de filme. Você vê o contexto que ele fez. Porque, que nem vocês estão falando, sempre o autor, ele tá lá toda a vida dele. Até na pintura, que eu amo tanto, é tão... assim, amórfica, né? Então, música, né? Até na arte abstrata, você começa a ler um pouco sobre os pintores, é muito legal você ver que ele está ali dentro daqueles traços ali, né? Exatamente. Você sabe a história da vida dele olhando para o traço, ele acontece muito. Kandinsky e por aí vai, né? Tem um detalhe muito importante nesse filme, que eu vou pesquisar ainda, que é assim, gente, o Raul Cortez não tinha sotaque, que eu vi várias novelas com ele não tinha sotaque gaúcho. Nesse filme, ele fala com sotaque gaúcho. Então, o que eu quero pesquisar, pode notar, ele fala meio cantado. Não é o jeito normal dele falar. Sim. Então, o que eu quero averiguar é assim, nessa questão da contextualização que eu estava falando. Se há imigrantes árabes, nessa região do sul, porque me deu a impressão de que era uma instância onde eles viviam. Porque assim, lavoura, mas lavoura de quê? Não mostra o que eles plantavam, nem no livro, porque eu li o livro também e não tem.
A né? gente ia pesquisar, mas a gente não pesquisou. Eu e a Lara, a gente ia começar a ler um pouquinho, não deu tempo mesmo, porque depois de ver o filme agora à tarde, a gente ia pesquisar. Mas eu apostaria que ele teve essa preocupação com a universalidade do tema. Ele não quis situar Intencionalmente descontextualizado Sim. para que você pudesse ver que isso reverbera desde priscas eras. Sim. Isso aí começou na Mesopotâmia. Não é novo. É isso que ele quer dizer. Isso é essa história da Mesopotâmia e de ontem, daqui. Está acontecendo E de hoje, daqui do lado e e de da hoje. Mesopotâmia. E de hoje em alguns lugares, mesmo com informação, internet. Quando eu tive na Itália em 87 com meu irmão, e a gente quando foi para Zanè, que é perto de Vicenza, um país lá, a avó, ela não podia sentar com a gente na mesa em 87. Primeiro comíamos nós, depois ela. E o dia que a gente chamou ela para ir na ópera lá com a gente, ver a Traviata, na Arena de Verona, ela começou a chorar pra gente. Mas quando a gente chegou, ela parou, porque acho que ninguém nunca convidou ela para ir em lugar nenhum. E ele não deixaria. O avô, ele foi um fascista, ele levou até a gente no cemitério dos fascistas, cantou o hino, vestiu a roupa. Então não é uma coisa que você... Imagina quanto sofre alguém numa circunstância quando sofreu a vida inteira. Não é uma coisa de agora. Fazer uma empatia é fácil, né? Pra gente. Aí fazer empatia é fácil. O duro é viver lá, né? Sim. E o filme te coloca dentro, né? Incomoda, mas como incomoda tá lá dentro, né? Com o som, com a própria confusão das imagens, né? Porque a história, ela não é clara, ela vai mudando, né? Não é uma ordem cronológica certa. E isso incomoda. Incomodou pra mim lá quando eu vi há uns anos atrás, porque eu queria as coisas certas. Queria as coisas quadradas, né? Era isso que eu tava esperando assistir. E ele rompe o tempo todo com temporalidade, com espacialidade. Ele rompe é um o tempo discurso inteiro, associação livre, né? Como ele consegue se recordar de uma narrativa da própria história. E aí é um registro meio de sonho, meio de fantasia. Onírico, né? E aí eu fiquei pensando também que se não fosse um recurso desse para uma narrativa de filme, o quanto a nossa consciência suportaria manter a adesão, a tensão, né, olha que bacana que você falou. Para um discurso de 3 horas, né? De algo que, assim, a minha consciência, a minha internalização do nome do pai, o meu superego, as minhas convicções, os meus recursos de consciência, o quanto permitiriam que eu entrasse efetivamente dentro dessa história. Porque nesse registro já gera desconforto, já gera incômodo, já gera censura. Porque uma coisa é um filme de tirar aquela o chão. coisa, você fica, não é, né? Você briga com o filme. Uma coisa é um filme de tirar o chão, você sentado na poltrona, tranquilo, comendo pipoca, assistindo o filme. A gente sente a dor, mas acaba o filme, dura um pouquinho. Acabou, né? Outra coisa é você sentir essa família, ou ter algum conhecido, ou vivenciar uma situação dessa. Realmente, eu fico pensando isso, como eu pensaria moralmente nessa questão? Será que eu não condenaria os dois meninos? Eu não sei como a mente funcionaria numa hora dessa, ou o julgamento que eu faria do pai. Os julgamentos são diferentes quando a gente está perto, dentro, ou quando está assistindo. Não, uma coisa que nem você citou, o Hannibal, uma coisa é você ver um serial killer, uma coisa estereotipada, né? Tipo, caricata, e outra coisa é no detalhe, na sutileza, que gera um processo de identificação, que levanta as barreiras da ciência. Não, mas calma, não. Mas também não é bem assim. Não pode ser, né? E aí todo esse repertório de arte e de narrativa onírica que permite que seja da ordem do aceitável, né? Porque gera confusão. Não, mas será que é? Mas essa mão embaixo do lençol, mas será que é? Será que não é? Ele com o irmão na cama, não é? Essa dúvida garante a permanência. É que nem o sonho. O que garante o sonho, né? Senão desperta, a continuidade acorda, do sonho, né? Para você poder sonhar, ele rebaixa um pouco as suas, né? Ele sai disfarçado, né? Aquilo você não. Você não está falando, Denise. Eu não entendi. Denise não está falando no sonho do filme, você está falando do sonho em geral, né? Sonho em geral. Tá. A função do deslocamento, né? Da substituição. É para você não acordar. Por exemplo, você sonha que está transando com a sua mãe. Acorda na hora, né?
Mas aí não é sua mãe, é a mãe do seu amigo. Você entendeu? E aí, na verdade, você não sabe se era isso que estava acontecendo, né? Porque você tem... Quando acorda, você acorda na lembrança deslocada, né? Não, eu acho que eu estava na casa do outro com um fulano que não era bem aqui. Isso pode ser proposital da mente, do inconsciente? O inconsciente dirige... Isso é um recurso. É um recurso de sobrevivência. É justamente para que não rompa, né? Para você a ordem tão do insuportável, né? Então, o que acontece? Quando você sonha, é como se assim, a consciência fizesse uma grande barreira, né? A censura. O que pode e o que não pode passar. O que é moralmente permitido que passe, em termos de conteúdo, de lembrança, de pensamento, de sensação, e o que absolutamente não é. Aí a gente pega, por exemplo, músicas da época da censura, e aí, ao invés de eu falar de quem realmente eu quero, eu digo que é o irmão do Enfio. Tá, mas quem é o irmão do Enfio? Né? É como se fosse aquela driblada. Sim, a arte tem que fazer para que a isso, censura... A arte faz isso, que é um recurso samba parecido. vai passar, né? O samba vai passar, é aquela coisa... A revolução vai acontecer, mas eu não posso falar da Apesar mas está de disfarçado. Você, né? O samba vai... Isso. Né? Então, é um recurso da arte que se assemelha ao recurso psíquico nosso, né? Então, quando a gente dorme, é como se essa consciência desse uma relaxada, né? Então, num estado um pouco mais tranquilo. E aí... esses conteúdos mais da ordem do inconsciente, que seriam barrados numa situação de vigília, eles conseguem passar de forma ludibriada, lúdica, né? Meio fantasmática. A consciência não barra porque ela não tem certeza se é ou se não é, então na dúvida passa. Estou pensando em umas coisas aqui. Legal! O Ricardo vai ligar para o analista dele, a hora que acabar o encontro. É assim, viu, Ricardo? É assim, Ricardo, o que eu vejo é que o que choca no filme não é pela repressão moral, é pelo o que você sente de atração pela sua irmã, pela sua prima, pela sua mãe. É isso que choca. Claro, muito mais. É isso que ia ser revoltante, você não quer ver por quê? Não porque isso não pode, não sei o quê. É porque pode, porque você sente isso. Desejo, você sentiu quando era pequeno. Você limita o desejo, a expansão do desejo. Você reprimiu, né? Você deslocou, você sublimou. E é algo que está tão colocado, né? Essa estrutura de pai, mãe, irmã, né? Irmã, minha amiga, né? Temos que ser amigos. Não pode extrapolar limites, também não pode ser tão amiga, não pode ser tão perto, não pode ser tão distante. Então, a gente os tabus, é uma coisa que né? está muito impregnada na vida de todo mundo aqui, na vida de todo mundo. Você teve que passar por isso, todos nós, por essa repressão toda. E vocês viram que bonito que ele fala? Aonde é que a coisa se rompe? No cesto de roupa suja. No cesto. Aquilo é incrível. Você olhou o cesto. Conta pra gente que hoje a gente avançou. Ali tinha os paninhos das irmãs. Né? Ali é incrível o que ele fala mesmo. Ele falou que ele conhece a família, conhece todo mundo pelo cesto de roupa suja. Pelo cesto, pelo avesso das pessoas. Pelo avesso. Pelo lado Jung, né? Pela sombra. O lado avesso da coisa, o lado sujo, né? Olha que legal. E é interessante que ele usa, se eu não me engano, ele usa até a expressão, ele fala pelos fluidos, né? Os barulhos, você nunca caminhou à noite e foi olhar, ouvir os sussurros, né, da família, né? Aquilo que é o não dito, aquilo que é vamos dizer, os interstícios do discurso, e não o discurso do pai. Não, e é interessante que quando ele faz essa revelação... à noite, né? E quando ele faz essa revelação da questão do cesto, de entrar em contato, as imagens que vão aparecendo, né? Das experiências das irmãs com o espelho, onde era íntimo, a princípio só elas tinham acesso, mas ele sabia, de alguma forma ele sabia, mas ele sabia não por ver, por um saber de outra ordem, né? De ter entrado em contato com isso. E aquela coisa da transgeracionalidade, né? Como o Foucault fala uma coisa, né? Da microfísica das coisas, né? De como você organiza o ambiente e como cada objeto tem um papel, né? de mensageiro
né, da dinâmica da família. Essa coisa dos objetos que vocês estavam mencionando, né? Eu acho que tem um outro artigo que me lembrou, do Gilberto Safra, que chama A Vassoura e o Divã, né? Gilberto Safra é um analista bastante conhecido, né? E esse artigo, ele fala sobre uma mendiga que ficava sempre em frente à rua dele, morava com o consultório, e ela tinha aquele lugar absolutamente limpo, né? Todo dia ela varria, né, aquele lugar para mantê-lo em ordem, né? Como se fosse a casa dela, né? E ele nesse artigo, parte dessa situação para falar do que ele chama de objetos estéticos, né? Me lembrou isso que você falou da sua avó, né? Porque isso, quando esse objeto adquire esta importância simbólica para você, ele deixa de ser objeto, ele é um objeto estético. E aí você vê o cinema, a vantagem que ele tem em relação ao teatro, né? Que ele pode focar um objeto, dar um zoom no meio de uma cena, mostrar. No teatro tudo se perde no todo. Aí também mostra o dinamismo no teatro, né? Mas Sim. Você olha, é difícil você conduzir o olhar no teatro. E no cinema você pode conduzir o tempo todo. A câmera é o olhar, né? A gente está fascinado agora com o iraniano, até falando outro dia na live. Cada filme iraniano que a gente está assistindo aí é um cinema de olhar, assim. Eu olho para uma coisa, é aquilo que eu estou olhando, a forma como eu enxergo. Você sente na câmera como o cara enxerga o mundo. Sim. Os bons diretores fazem isso, né? Eles nos conduzem ao seu próprio mundo, né? A gente viu Fellini recentemente, o próprio Lavoura Arcaica, né? Com a obra tanto do autor quanto a visão que o diretor colocou ali, porque ele deve ter se enxergado naquela história de alguma forma para querer adaptar. Então, é muito lindo ver diretores e artistas, no geral, eles abrirem o coração deles para a gente entrar nas obras dele. Por mais que incomode às vezes, né? Que é o caso do Lavoura Arcaica, a gente precisa ser incomodado. A gente precisa do cutucão, né? É a questão do quanto esse filme não parece um filme nacional. Eu vi várias pessoas aí, inclusive eu também, que têm dificuldade de aceitar o cinema nacional, porque realmente de duas coisas boas e bonitas que saem, o resto é muito difícil, né? E esse é um debate sempre, porque o Brasil não investe em cultura, né? Hoje, principalmente, a gente vê isso, e o cinema muito menos, né? Não, tem cineastas ótimos fazendo, mas não tem distribuição de um filme como esse hoje. Não interessa a ninguém distribuir para fora, no Brasil, um filme como esse. Sim. E é muito triste, porque a gente vê o cinema argentino aqui tão perto da gente, que, né, não... Mesmo tendo um ator baiano, né, que é o principal, não é? O Sertão, né? Ele falou que queria fazer esse trocadilho, ele pensou nisso enquanto Gente, eu não sou noveleira e faz muitos anos que eu não assisto. Quem é o Caio Blatt nesse filme? É o Pedro? É o mais novo. Agora que eu vi o falei. Tá. Da última cena lá, né, no final. Isso. Eu fiquei pensando, quem será que é o Caio Blatt? Que eu sempre ouço falar E dele. essa cena, só um detalhe, a gente já está acabando, só um detalhe. O grilo, é como ele põe, intercala as imagens do grilo com uma beleza, né? Some o som, só se escuta ao fundo, assim, o som do grilo. Não é um simbolismo, pelo menos para mim, não sei, não vi um simbolismo forte no grilo, mas ele intercala e corta e volta. É o trem quando a coisa vai desgovernar, vai descarrilar, e o grilo quando vai te incomodar, né? Olha lá, que incomoda. Presta Na minha atenção terra, aí. Presta atenção. Na minha terra, lá, eu sou do interior de Minas, e lá é assim, aquele grilo que aparece no filme, quando ele é verde, ele é chamado de esperança. Sim. E quando ele é marronzinho, ele é o grilo. Ele era verde. Então, então, normalmente quando ele aparece, eu pouso em você, é um sinal de coisa boa. Olha que coisa. Chama esperança. A gente chama, olha, uma esperança e tal. E você sabe, Elvira, que tem um texto belíssimo, eu vou anotar aqui para te mandar, tem um texto belíssimo da Clarice Lispector, que chama-se justamente Esperança, que ela fala desse grilo, que chama Esperança. Então. Ela faz uma analogia entre o sentimento de esperança com esse grilo,
né? Uhum. Eu vou Que procurar. legal, manda pra para você. mim. É super Eu bonito. já li tanta coisa dela e não conheço isso. Também vale a pena você pegar, viu, Lara? Pega Legião Estrangeira e Laços de Família. Eu confundi isso mesmo. Laços de Família que é. Contos. Laços de contos, Família é maravilhoso. É e verdade. Legião Estrangeira também. Porque aí são pequenos contos, ela te pega, mas você escapa. Aí ela te pega de novo, você escapa, ela te pega de novo. É assim que eu vou na Clarice. Você pega um romance e você fica, né? Por isso que Mais ela é a enredado, Clarice né? Elis longe, né? Ela é a Clarice Elis perto. A Lara se esconde. Eu já sei, entendeu? Eu não preciso nem ver. Ele começa a falar, eu já sei que vem um trocadilho. Olha, Então, gente, obrigada mais uma vez, Foi muito Ricardo. legal, viu? Eu Obrigada a adorei, você. também aprendi muito. Amei. prazer. A Bem todos. gostosa a experiência aí. Vamos fazer de novo, sim. Tô aí. Eu não acreditei que fosse dar tão certo. Eu também não sabia. É. Você quer meu Paulo, ele já quer o protagonismo, entendeu? Ele quer estar no Jaci, meio. por que você tá no meio e eu fico escondido lá em cima? Porque é a gente mais bonita, né, Quer como pai? eu ocupar a tela toda? Você então, tem uma. Ai, meu Deus. Teve que dar um jeito, né? Ai, o Choquito, É o gente. caos, Ele quer né? aparecer de todo Ele jeito. fica, ele estressa. Eu não faz isso com Já. Dê, acho que você tá. Eu vira, depois você vira a sua câmera, tá? Que você tá assim, ó. Deixa ela entrar. Vira a sua câmera, eu viro. Então é ela vira, não eu vira, né? É ela vira, exatamente. Eu acho que o áudio